O sétimo é um erro que acaba sendo comum aí nas instalações, que é a questão do ISO, que é a baixa isolação do circuito. Então, sempre que tiver um erro de ISO, a gente vai explicar aí como que deve ser visto e verificado para tentar solucionar. Então, o erro de ISO, como eu falei lá no comecinho, ele significa que a resistência de isolamento CC ela é inferior ao valor de proteção definido, tá? Então, lá no seu microinversor, você vai ter um parâmetro que é relacionado só com o ISO. Então, ele vai medir quanto que é a resistência que ele está tendo e quanto que é a resistência que ele está setado e vai comparar. Se essa resistência não estiver de acordo, ele vai dar falha de ISO, tá? Então, vamos mostrar aí algumas etapas de como fazer a solução desse problema. Primeira etapa aí para ser feita, para ser verificado, é a questão do firmware do equipamento, tá? Então, se o firmware do equipamento estiver desatualizado, a gente sempre solicita que seja feita a atualização do firmware dele, tá? Porque às vezes uma versão incorreta do firmware pode acabar gerando algum tipo de erro, como esse erro de ISO, tá? Então aqui a gente verifica a versão do controle, né? E atualiza o equipamento a fim de sanar. Outra questão também que pode impactar aí, qualquer superfície dos módulos fotovoltaicas, a questão das isolações do cabo CC, do conector CC. Então, aqui tem alguns exemplos, tá? Aqui você tem um módulo fotovoltaico que está trincado aqui, ele está dando falha de ISO. Aqui também a gente tem um painel danificado, que o pessoal vê aqui, acredito que seja um parafuso, fez um furo no módulo também. Aqui os cabos estão completamente sem isolação. Às vezes o pessoal fala assim, ah, não, mas a conexão está tudo certinho. Mesmo que a conexão esteja certa, o ideal é sempre conferir todo o cabo para ver se a isolação está correta, tá? Mas como que eu vou saber qual cabo que está com problema? Esse microinversor ele tem 4 MPPTs conectados nele, ou seja, tem 4 módulos. A gente vai desconectar todos os módulos, depois a gente vai ligando módulo por módulo para tentar identificar qual que é que está com problema, tá? Então a gente vai módulo por módulo, até achar qual que é o problema qual módulo que está com problema, né? Então, a partir do momento que você fez a verificação e viu qual que é o módulo que está com problema, o que a gente recomenda aí que fosse que seja utilizado, na verdade, né, para a gente conseguir medir o valor de isolação aí. É o equipamento que a gente chama de megômetro, tá? É um equipamento que aqui no Brasil é um pouco caro, tá? Mas é equipamento que, para quem trabalha com fotovoltaico, eu acredito que seja muito importante, tá? Então, o megômetro é importante, não só para questão de microinversor, questão de módulo, também como questão de string inverter, tá? Com o megômetro você consegue medir toda a isolação do seu sistema, tá? Quanto está sendo a resistência dele. Então, ele nada mais faz que ele pega o seu circuito aqui, tá? Então, você alimenta o positivo aqui do módulo e vê com a carcaça se ele está tendo algum tipo de fuga de corrente ou quanto que está sendo a resistência, na verdade. Ele meio que ele simula uma corrente e vê quanto que é a resistência que está sendo empregada aqui nesse sistema. Então, o megômetro ele é muito importante para quando a gente utiliza sistemas fotovoltaicos que trabalham sempre aí com muitos módulos aí em série. A gente consegue identificar de maneira mais fácil qual que é a string que está com problema, tá? No caso do microinversor, como é só módulo a módulo, fica mais fácil de identificar qual que é o módulo que está com falha, tá? Então a gente tem o megômetro, a gente tem o ohmímetro que vai também medir a resistência aí, e tem o multímetro. O multímetro, no caso, ele acaba não sendo tão eficaz para esse teste, tá? Ele acaba não sendo tão preciso para você conseguir identificar a questão do isolamento, tá?